Recentemente eu gravei uma história no Instagram onde eu explicava mais ou menos o que era um relacionamento tóxico, fazendo ali uma analogia com as depressões e a ansiedade. E aí algumas pessoas começaram a se marcar e pedir para que esse conteúdo durasse mais tempo. Então eu resolvi gravar esse negócio aqui em formato podcast e se Deus quiser eu volto a gravar mais coisas assim. Se a gente pegar o conhecimento que a gente tem a respeito do que a gente entende como ansiedade, pegar o conhecimento que a gente tem a respeito do que a gente entende como depressão, dá para associar tranquilamente ali com o que é ter um relacionamento tóxico ou não tóxico. Se a gente entende que a ansiedade é sobre antecipar determinadas situações, situações essas que a gente não gostaria de vivenciá-las, mas vivenciá-las da pior forma possível, a gente vai entender que a depressão vai ser uma diminuição na realização de determinados comportamentos, participação em eventos e coisas assim. E se a gente entender a depressão como uma diminuição do prazer na realização de determinados comportamentos, misturando tudo, dá para entender como é que funciona um relacionamento quando ele é tóxico, certo? Existem alguns comportamentos que eles estão ali muito próximos do que é esse entendimento que a gente tem sobre a ansiedade. E são comportamentos tóxicos quando a gente está falando de um relacionamento com uma pessoa que a gente supostamente ama, supostamente porque o amor é isso, a gente às vezes nem sabe, ele pode provocar em nós comportamentos mais ansiosos. Por exemplo, se você não permite que o seu namorado saia de casa porque você tem ciúmes, porque você tem insegurança, porque você acha que ele vai fazer alguma coisa errada e começa a vivenciar isso de uma forma mais ruim, você está sendo tóxico, certo? Se todas as vezes que você vai sair de casa, o seu namorado faz um comentário negativo a respeito do teu corpo, a respeito da tua roupa, a respeito do que quer que seja, com o intuito, na verdade, de vocês ficarem em casa, ele está sendo tóxico. Esses comportamentos sobre diminuição de prazer e comportamentos sobre antecipar determinadas situações e vivenciá-las da pior forma possível são comportamentos que tanto podem estar associados à depressão e à ansiedade que cada um tem, como podem estar relacionados ao relacionamento que você está vivendo naquele momento. E o ponto específico da coisa toda é que esse relacionamento ele pode acabar com a tua saúde mental, uma vez que você se permite, ainda que não sob sua escolha, você se permite estar em contato direto com uma pessoa que está sendo extremamente tóxica por meio de comportamentos e falas que são ruins para você. E aí é muito comum que nesse contexto algumas pessoas desenvolvam transtornos específicos da ansiedade ou transtornos específicos da depressão. Se a gente percebe que existem alguns sinais que são claros, sinais que indicam comportamentos tóxicos dentro de um relacionamento, a gente vai entender também que esses são os sinais claros de boas-vindas para os transtornos da ansiedade. Eu tive dando uma pesquisada na internet a respeito do que a grande maioria das pessoas falam sobre os comportamentos tóxicos. O que os outros profissionais falam sobre os comportamentos tóxicos e a grande maioria tenta dar sinais, tenta enumerar características dos comportamentos tóxicos. Faz de 1 a 10, são 10 sinais de que o seu relacionamento é tóxico. Meu bem, se o teu relacionamento te provoca algum tipo de ansiedade e você não sabe o que é ansiedade, eu vou te explicar. Se o teu relacionamento te coloca numa situação onde você fica antecipando determinadas situações que ainda não aconteceram, como por exemplo o teu namorado que tem um histórico de ser infiel, sair de casa e você já entra numa crise de ansiedade porque sabe que corre o risco de sofrer novamente por conta da última traição que você disse para ele que perdoou, você muito provavelmente está com certeza num relacionamento tóxico, mas você tem uma justificativa aí para isso. Existem pessoas que têm esse mesmo sintoma de crise de ansiedade quando a pessoa que ama sai de casa para um almoço de trabalho, um jantar, um evento específico, e essa pessoa não tem nenhum histórico de traição ou infidelidade. Então a gente tem dois contextos diferentes que precisam ser analisados para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse ponto específico do relacionamento. Uma coisa é o teu namorado que tem um histórico de infidelidade sair de casa e isso te gerar ansiedade. Outra coisa é o teu namorado que não tem esse histórico de infidelidade sair de casa para uma situação simples de trabalho e você entrar em crise. No primeiro ponto, ele está sendo tóxico com você, mesmo que ainda indiretamente, uma vez que ele já parou de traí-la.
No segundo ponto, você está sendo tóxica por ele porque anterior ao seu relacionamento você já vinha sofrendo com ansiedade. Acontece que não tratar o teu próprio transtorno de ansiedade é colocar o outro como cúmplice de uma condição que só te faz mal. E aí vamos de novo explicar a definição que a gente tem, ou um entendimento mais senso comum, mais fácil de explicar que a gente tem sobre a ansiedade. Na ansiedade, antecipa-se uma situação e vivencia-se esta situação da pior forma possível. Se ele sair de casa sábado de tarde, dizendo ele que é para jogar bola, na verdade ele vai me trair. E aí você entra em crise porque ele já tem esse histórico de traição. Quando ele não tem esse histórico de traição e você entra em crise todas as vezes que ele sai de casa, muito provavelmente você já tem um histórico de ansiedade instalado há muito tempo atrás, ou uma outra condição. Acontece que, independente de você ter sido a vítima do seu relacionamento anterior, porque você sofreu muito com o seu relacionamento anterior, ou não, trazer esse tipo de sentimento negativo ou insegurança para o teu relacionamento atual é ser tóxico. E é muito importante, e aí todo mundo devia ter esse entendimento, é muito importante que a gente aprenda a se tratar antes de envolver outra pessoa na vida da gente, porque nem sempre o outro está preparado para viver a nossa vida da forma como a gente vive. Às vezes o outro acaba se tornando vítima disso tudo. E isso não é sobre uma analogia entre homens e mulheres para saber quem mais trai ou quem sofre mais no relacionamento. Isso é sobre o entendimento de que se você tiver um transtorno de ansiedade não diagnosticado, mas com todos os sintomas ali anterior ao seu relacionamento e estiver projetando essa ansiedade no seu relacionamento, muito provavelmente você está sendo tóxica com a pessoa que está contigo. Se a pessoa que está contigo tiver algum tipo de transtorno associado à ansiedade, por exemplo, anterior ao relacionamento que vocês estão tendo agora, muito provavelmente essa pessoa vai ser tóxica com você. E existe uma diferença muito grande, e eu não irei falar de questões de ego, eu não irei falar de narcisistas ou egocêntricos. A gente vai falar apenas sobre relacionamentos tóxicos. A grande maioria dos profissionais falam sobre relacionamentos tóxicos, enumerando sinais específicos, sintomas, características específicas. Eu gostaria de considerar aqui também as pessoas que são tóxicas e não percebem. Ah, mas é porque eu sofri muito no relacionamento anterior e por isso agora eu estou sofrendo. Isso não te coloca numa posição livre onde você pode se comportar do jeito que você quiser com a pessoa que está com você agora. Trate-se primeiro antes de colocar outra pessoa dentro dessa cabeça, entendeu? Porque senão você pode estar adoecendo um monte de gente por aí. E há um entendimento social muito grande que as pessoas não fazem terapia e deveriam fazer. E só não fazem terapia pelo simples fato de que elas já não sabem mais o que é saudável e o que não é nos próprios comportamentos. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa história de vida pode fazer com que a gente estrague um relacionamento incrível que a gente poderia ter tido com a próxima pessoa. A grande maioria dos profissionais de saúde mental que falam sobre os relacionamentos tóxicos ou não, eles falam sobre um relacionamento que vai na contramão de tudo que é bom ou saudável. Por exemplo, neste relacionamento onde deveria existir amor e apenas, começa a fazer parte desse contexto críticas e ofensas que são naturalmente expostas ou são discretas. E é também possível que nesse contexto existam muitas formas de agressividades e indiferenças que fazem com que a pessoa se sinta pequena. Me diz se eu não estou falando exatamente sobre sentimentos de negatividades associados à depressão. Me diz se eu não estou falando com essa definição sobre características específicas anteriores de um possível transtorno de ansiedade. Na presença de determinada pessoa, eu começo a me sentir mal porque eu sei que o meu namorado tem ciúmes dela. Acaba que isso se instala na cabeça da pessoa de uma forma que sair é muito difícil. Esse comportamento, eu falo sobre esse hábito novo, esse conjunto de comportamentos tóxicos dentro do relacionamento, ele vai surgindo de uma forma discreta. Ele se instala, causa uma dor que é permanente enquanto o relacionamento durar, ou enquanto a pessoa perceber ou não perceber o que de fato está acontecendo com ela. Quando a gente está envolvido com alguém, nem sempre a gente percebe porque a gente está sob o controle de outros sentimentos. E aí é o tesão, né? A atração sexual, a atração física, a atração intelectual, seja ela qual for, a paixão, o amor, o próprio amor romântico que muita gente fala por aí. E aí isso faz com que a gente ignore os principais sinais que só muito tempo depois é que a gente vai perceber que estavam presentes desde o início. Então, se 5 anos depois você percebeu que a pessoa se tornou tóxica, e aí você começa a falar, não, mas há 3 anos depois eu percebi que ele era um cara tóxico.
Não, meu bem, ele era um cara tóxico desde o primeiro dia. Você só não tinha percebido ainda porque você estava envolvida com outros sentimentos como a paixão e a atração. Relacionamentos tóxicos, eles fazem isso. E na grande maioria das vezes é muito mais fácil entrar num relacionamento tóxico do que sair de um relacionamento tóxico. Eis aí a justificativa para que, mesmo com todos os avisos de todos os amigos, o envolvido não percebe o quanto é desagradável, triste e decepcionante um relacionamento tóxico assim. Como eu falei anteriormente, não percebe porque está envolvido com outros sentimentos que controlam aquela condição naquele momento. Os sinais mais comuns que são encontrados por outros profissionais nessas explicações e definições sobre relacionamentos tóxicos são: começa a sentir que você não é boa o suficiente para ele. Qual que é o problema desse sinal? Quando a gente fala que o outro começa a sentir a namorada ou o namorado não é bom o suficiente para ele, tanto eu posso estar dando uma dica de relacionamento tóxico, como eu posso estar ali falando sobre uma pessoa que está com depressão. Então, é muito importante que a situação seja muito bem analisada, porque o contexto pode estragar o processo. Infelicidades persistentes. Você atribuir ao outro a causa da sua infelicidade, tanto pode ser uma relação comportamental tóxica de você para com o outro, onde o outro é a vítima, como pode ser um sinal depressivo que você ainda não trabalhou. Então, eu tenho cuidado com essa quantidade de profissionais que falam a respeito de características de relacionamentos tóxicos, porque eles não se aprofundam no porquê da existência daqueles sintomas. Eles simplesmente indicam que aqueles sintomas, aqueles comportamentos, aquelas características estão ali. E é muito importante que a gente entenda o porquê que aquele comportamento está ali. Se você parar para pensar, quando uma pessoa gosta de outra pessoa e essa pessoa tem um transtorno depressivo, pode acontecer no meio desse processo. Tudo pode acontecer no meio desse processo. E acaba que a própria companhia da pessoa depressiva ela vai te deixar para baixo. Questão a ser analisada. A comunicação é negativa ou tóxica. Só que a comunicação de uma pessoa que tem depressão ou um transtorno de ansiedade mais severo, ela também é uma comunicação negativa. É muito importante que a gente entenda o porquê que aquele comportamento específico está naquele contexto do relacionamento. Se é de fato porque aquele relacionamento é um tanto quanto tóxico e o outro, é importante que a gente entenda o porquê que aquele comportamento específico está dentro daquele contexto. Às vezes a presença do outro é uma presença negativa, não porque aquela pessoa é simplesmente tóxica. A grande maioria das vezes ela pode estar com um processo depressivo, ansioso terrível e você não perceber. E aí ela se torna tóxica, mas apontar comportamentos característicos do casal de forma rasa, sem entender o contexto que ele está inserido, é irresponsável. Ciúmes excessivos estão associados à ansiedade, estão associados à insegurança. E aí então quer dizer que você só vai namorar quando você se encontrar com uma pessoa perfeita. Porque ciúmes excessivos faz parte do contexto da insegurança e a insegurança é do medo. O medo é da ansiedade. A gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Mas aí também vai depender do contexto e da história de vida da pessoa que está apresentando esse comportamento. Porque o que a grande maioria dos profissionais fazem quando elas apontam especificamente quais são as características de um transtorno. Então, mais uma vez, tem que ter cuidado com onde que vocês estão tirando essas informações de que essas características específicas analisadas de forma rasa são características específicas de um relacionamento tóxico. Porque pode sim ser característica específica de um relacionamento que está tóxico por conta de uma condição anterior. E aí a gente vai entrar no entendimento de que a gente tem que se afastar ou terminar o nosso relacionamento com todas as pessoas que apresentam um transtorno específico e ninguém namora com ninguém mais. E aí se a Maria namora com o João e o João tem um transtorno depressivo que ele não sabe o tamanho e nunca foi diagnosticado, a gente vai dizer que esse relacionamento é tóxico porque simplesmente é, e desconsiderar a história de vida do João ou supostamente de um diagnóstico depressivo que ele possa ter. Honestamente, eu acho que a gente precisa ter uma compreensão muito maior sobre as pessoas e parar de romantizar sintoma de transtorno mental, certo? E aí no futuro a gente pode conversar sobre isso e o que estão fazendo com o TDAH atualmente. Então, mais uma vez, a gente precisa ter muito cuidado quando se depara com essas características de relacionamentos tóxicos, porque essas características podem sim ser sintomas mascarados de um transtorno de humor que nunca foi diagnosticado. E aí eu te pergunto, se a pessoa que tu ama se comporta porque tem um diagnóstico específico de depressão, por exemplo, e isso faz com que ela seja às vezes, negativa com algumas das suas falas. Você concorda que abandoná-la é a melhor opção? Se isso, a gente tem que perguntar de novo. Você de fato ama essa pessoa? Entendeu?